95. 95, em novembro, né? Dia 21 de novembro. E ela contou uma história pra mim, que são muitas histórias que você tem de vida, bonitas, bacanas, né? E ela contou uma história pra todo mundo, tinha um monte de gente, pô, tinha mais de 100 pessoas, 200 pessoas lá no local. E ela me contou uma história, cara, e contou pra todo mundo, e eu falei, cara, não pode ser, porque você é mó resenha do caramba, e ela contou uma história que você dormia no guarda-roupa, cara. Verdade. Mas foi, só pra entender, vocês vieram de Pernambuco, que eu sei. Viemos de Pernambuco, acho que eu tinha 5 anos de idade quando nós viemos para São Paulo. E eram muitos filhos, né? Na verdade, nós éramos 8 irmãos. Mas veio os 8? Veio 7. Ficou um com meu avô lá no Nordeste e que veio depois. E meu pai e minha mãe, mas assim, minha mãe tinha um coração de... E vocês foram pro Secap? Não, nós morávamos na Vila Maria, num cômodo de cozinha. Um quarto e uma cozinha. E aí não tinha mais espaço. Mesmo tinha uma cama de casal do meu pai, o restante era uma caminha no canto. E aí até espalhando os colchonetes no chão, não existia mais espaço dentro do quarto. Porque era quantas Aí, pessoas? nós 8, éramos 9? em 9. E aí colocou aqueles guarda-roupa antigo, grandão, né? Aí no fundo, embaixo do guarda-roupa, ela colocava lá um colchãozinho lá pra mim e não tinha mais espaço no chão, eu dormia dentro do guarda-roupa. E é verdade. Cara, eu conto muito essa história. E assim, não tenho vergonha de falar, até porque eu acho que ninguém deve ter vergonha das suas origens, né? E são fatos que aconteceram na nossa vida que, se eu lembro até hoje, parece que foi ontem. Mas você conta aquela história lá do Secap lá que vocês tinham que revezar. Eu até perguntei pra vocês, você pergunta, como que tomava banho, mano? Como que usava o banheiro? Porque eu no Secap, que é onde sua mãe mora até hoje? Minha mãe mora lá até hoje. Aí nós moramos na Vila Maria, nesse local, dos 5 anos, moramos uns 7 anos lá. E depois nós viemos aqui para Guarulhos. Secap, isso, pro Secap. E no Secap, aí já era um pouco mais de pessoas, né, na verdade. Né? Aí já eram 8 irmãos, né? Porque o meu irmão do Nordeste veio pra cá. Mas meu pai e minha mãe tinha mais 3 primos que moravam então com a você vai gente. ver uns primos também. Chegamos a morar lá, acredito eu, no Secap, 16 pessoas no apartamento de 60 metros quadrados. Como que era essa logística? Era uma Porque logística quantos metros louca. quadrados tem um apartamento? 60 metros quadrados. E tinha um banheiro? Um banheiro só e uma cozinha. 2 quartos? Era assim, você imagina, 3 quartos. Mas era beliche pra tudo quanto é lado dos quartos, que hoje não existe mais aquelas camas de abrir e fechar, né? Tinha beliche, cama de abrir e fechar, então era uma loucura. Mas é engraçado, são fases da vida da gente que... Você acredita que eu tenho saudade de vez em quando daquilo? Minha mãe não tem. Teve uns dias atrás que eu fui na casa dela, e sempre vou, né, visitá-la. E aí você vê, hoje ela mora sozinha, né? Meus irmãos casaram. É incrível isso daí. Ela mora sozinha, quer ficar sozinha, quer ficar tranquila. Aí eu me imaginando, conversando com ela dentro daquele cenário de... Quando a gente morava várias pessoas, eu falei, mas a senhora não tem saudade daquela época de tanta gente? Ela falou, Deus me livre, você não tem noção, fazer almoço, janta, o pessoal trabalhava, tinha que levar marmita, né? Era muita gente aqui dentro, então eu não tenho saudade não. Ela falou, lavar roupa para todo mundo. Então, porque é pequeno, né? Pequeno, 60 metros Como que quadrados. lavava roupa com essa quantidade de ela pessoas? lavava roupa e, assim, os vizinhos até no começo estranharam, né? Porque falou, nossa, isso aqui vai virar o quê? Quando começou a vir gente chegando, não cabia mais dentro, colocava perto da janela, um monte de roupa estendida, então... Mas vocês ficaram uns anos lá com essa quantidade de pessoas. Depois de lá foi todo mundo casando e cada um foi pegando o seu destino, foi indo embora, né? E você contou uma outra história assim, porque vocês compraram lá. Sim. Que você falou que dividia uma grana pra todo mundo? Todo mundo trabalhava e levava o... Todo mundo trabalhava? Todo mundo trabalhava. E aí dava um X pra minha mãe, tinha que pagar o apartamento, fazer compra pra casa e os gastos do dia a dia, né? Conheço seus irmãos, conheço todo mundo, a maioria dessa família. Quem que foi os primeiros a sair assim? Foi saindo, foi casando. Minha irmã mais velha, né? Minha irmã a Zilma. Aí foi diminuindo. Isso, depois foi o Zuza, aí cada um foi... Você ficou por último? Não, na verdade até, assim, casei, né? Depois saí, depois separei, aí voltei, né? Pra casa da minha mãe, fiquei lá um tempo, aí depois eu fui morar sozinho, né? Caramba, meu. Mas era muito gostoso, era divertido, né? Hoje a gente... Assim, eu sou uma pessoa que eu nunca tive luxo para casa, né? Às vezes eu vou viajar, vou para qualquer lugar, então assim, qualquer lugar eu me acomodo.
né? Não precisa Mas ter acho que é luxo. pelo que você passou. Ah, só sabe quem passa. Então, porque eu fico vendo a sua essência, as suas raízes, Vadinho, isso daí é uma coisa. Eu te chamei aqui porque é bom você deixar isso daí. Os seus filhos vão ver, seus netos vão ver. E as pessoas não dão valor às raízes. E você é um cara tão simples, cara, que às vezes a gente convive no nosso dia a dia, até com comida, cara. Você é aquele cara que você pega um arroz, feijão, um bife pra você, você acha um Ótimo. prêmio. É isso aí. Esses tempos você tava viajando pro exterior e você falou assim pra mim, puta, que saudade que eu tô de comer um arroz, feijão e um bife. Eu falei, pô, você tá lá no exterior, cara. É sério que você tá com essa vontade? Então essas raízes, cara, motiva não só eu, que eu vou falar um pouco da minha motivação que você me deu na minha vida, mas para algumas pessoas, porque você chegou num nível de empreendedorismo como empresário, como pessoa, sabe, como político na cidade, e as pessoas não imaginam essa vida, acha que você teve uma vida maravilhosa, né? Tem pessoas que não conhecem essa história. E você fica contando. Então eu acho que através desse pó de japa, as pessoas vão olhar a sua vida e falar assim, caramba, meu, o cara não chegou ali à toa, né? Ô, Herbert, assim, na primeira campanha, falando de política, foi em 2000. 2000? Foi em 2000, a primeira eleição que eu disputei e ganhei, graças ao bom Deus. Eu, nas reuniões, né, que o pessoal marcava nas casas, eu contava muito minha história de vida. E tudo sem filtro, né? Que dormi dentro de um guarda-roupa. E é super engraçado que, assim, tinha reuniões que eu ia, por exemplo, que numa rua tinha numa casa no começo da rua e no final, uma hora depois, tinha outro, que às vezes era pessoas diferentes, né? Teve uma pessoa que me chamou muita atenção, ele saiu de uma reunião minha, aí eu falei, olha, vocês me desculpam que eu tenho que ir embora. A pessoa saiu dessa reunião e foi para outra reunião, falou, não, eu sei que você tem outra, eu vou lá só para ouvir de novo sua história de vida. É uma coisa que marcou muito para mim, eu lembro disso até hoje, né? Ele falou, eu gostei muito da sua história de vida, então assim, eu vou na outra reunião que fui chamado também, e eu sei que é você, só para ouvir, se você for contar isso de novo. Eu falei, não, eu conto essa história em todo lugar que eu vou. Né? Não, eu tô falando, não sei só que é verdadeira, que sua mãe fala isso, né? Seus irmãos falam isso, e agora você falou de um gancho de política. Eu queria muito que o Valtinho estivesse aqui, porque o Valtinho é um amigo meu e um amigo seu e foi seu assessor. Essa história, eu já vi várias histórias de política, né? Trabalhei com isso um tempo, já me aposentei. Aliás, você que ficou enchendo a porra do meu saco pra me aposentar disso, né? Não que eu não tô... Pelo amor de Deus, foi uma trajetória muito legal da minha política, mas eu tô de boa. Hoje tenho alguns amigos políticos como você. E o Valtinho conta uma história, que a gente já contou isso tomando uns venenos em boteco, que você tinha um bar. Sim. No Bela Vista, né? Que eu já fui nesse bar, a gente já teve a oportunidade algumas vezes lá. E juntou o Valtinho, juntou algumas pessoas que queria que você saísse vereador e você não queria sair. Isso. Isso que todo mundo fala. E porque tava indo bem o bar, você é um cara bom de comércio. E o Valtinho falava assim, que ele fazia uns adesivos e ficava colando e você ficava meio puto da vida. Ele falava, mas não vou sair vereador, não vou sair vereador, não vou sair vereador. E começou a espalhar um pouco o nome na cidade. Você também não era um cara que conhecia muito político. E teve um momento que você falou, também eu vou sair, mas é o seguinte, também é do meu jeito, eu tenho meu comércio, que eu acho que você sempre prezou seu comércio. Sempre. Você falou, não, eu tenho meu comércio. Era pão, né? Na verdade. E naquela época era o PV? Era o PV. Era o PV, né? Na época eu fui convidado a ingressar num PV para sair candidato. E assim, nunca teve na minha trajetória de vida, quem me conhece, foi até estranho, né? Alguns amigos meus mesmo ficaram sabendo depois que eu fui eleito. Pô, você nunca comentou de política, você nunca militou na política. Mas assim, as amizades que eu tinha, a quantidade de pessoas que eu conhecia, então fui convidado a sair candidato na época. E juntamos lá 6, 7 amigos que não conheciam também política, né? Nunca tinha trabalhado em nenhuma campanha, e triamos e fomos vencedores, né? Mas você conhecia alguns políticos já? Na ia época... no seu bar alguns políticos? Não ia. O único que ia na época, que não era, militava na política, mas que não era político, na verdade. Não nunca tinha tinha nada a sido ver candidato. com política, você? Não.